Olá Benders e não Benders, aqui quem fala é o Patrick e eu tô hoje aqui para ensinar vocês o passo a passo de como jogar o novíssimo RPG de Avatar. Espera, RPG de Avatar? Como assim? O que é isso? Quando que lança? Vejam bem, a Magpie Games, uma empresa de jogos estadunidense, realizou um financiamento coletivo em setembro para o primeiro jogo de RPG oficial e licenciado no universo de Avatar, chamado Avatar Legends, com mais de 80 mil apoiadores do mundo todo e 9 milhões e 500 mil dólares arrecadados, quase 200 vezes o valor da meta inicial de 50 mil dólares. As cópias impressas do jogo começarão a ser enviadas para os apoiadores em fevereiro de 2022, mas algumas perguntas ainda pairam no ar como: afinal, o que é um RPG? Como vou poder jogar esse jogo? É no PC? É no console? No celular? Mas vamos responder essas e outras perguntas nesse vídeo especial sobre Avatar Legends, então fica aí para conferir tudo sobre esse RPG que entrou para a história da plataforma Kickstarter como um dos financiamentos coletivos mais bem sucedidos de todos os tempos e que tem tudo para ser uma experiência única para fãs do universo de Avatar. Como imaginamos que aqui tenham desde pessoas super experientes em RPG até pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, nós vamos dividir o vídeo em partes e você pode acompanhar aqui na barrinha embaixo para assistir as partes que te interessam, beleza? Parte 1. O que é RPG? Mais ou menos assim. Imagine que você está jogando xadrez. Você deve seguir todas as regras, incluindo os movimentos das peças, mas o seu rei é secretamente apaixonado pela rainha oponente e por isso você não pode eliminá-la do tabuleiro. Ou mesmo um de seus peões é na verdade um espião adversário insatisfeito com o governo de seu rei e seu objetivo secreto é derrubá-lo de dentro para fora. Interessante, né? Em 1974 nasceu o tão conhecido Dungeons and Dragons, ou D&D, o primeiro tabletop RPG, ou como conhecemos aqui no Brasil, RPG de mesa. Dele vieram muitos outros, como Call of Cthulhu, desculpa se eu falei errado, Vampiro, os livros jogos de aventura solo e até mesmo as primeiras versões de RPG eletrônico só por texto, como aquele que o Sheldon joga em seu computador em The Big Bang Theory. Go north. You are in a forest. Oh dear, I believe I'm lost. Se você quiser conhecer essa história de origem em detalhes, o livro Playing at the World é a tese de PhD do pesquisador John Patterson, que conta como os wargames evoluíram até chegar nos jogos de tabuleiro modernos que conhecemos hoje. Famosos que jogam RPG. Hoje em dia, muitos canais no YouTube e na Twitch jogam RPG, sendo o maior deles o Critical Role, composto por dubladores famosos lá dos Estados Unidos que já deram vozes a inúmeros personagens em inglês de jogos e desenhos como League of Legends, Naruto, Marvel, Resident Evil e The Last of Us. Em 2019, o Critical Role iniciou uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter para transformar em série animada uma de suas histórias de RPG. O projeto foi um sucesso estrondoso, arrecadou mais de 11 milhões de dólares e em seguida teve os direitos de exibição e produção adquiridos pela Amazon e estreará na Prime Video ainda em 2021. E desde 1974, inúmeras pessoas já jogaram pelo menos algum desses RPGs aqui mencionados. Mas você sabia que muitas delas são famosas e já admitiram que RPGs tiveram grande impacto em suas vidas e carreiras? Aqui vai a lista de alguns nomes que você pode conhecer. Os irmãos Russo, diretores de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato e da série Community. The Rock, Terry Crews, que inclusive jogou no canal Critical Role aqui no YouTube. Vin Diesel, Robin Williams, Dan Harmon, criador de Rick and Morty e Community. Jon Favreau, diretor do primeiro Homem de Ferro e da série Mandaloriano. D.B. Weiss e David Benioff, produtores de Game of Thrones, que foram apelidados por coincidência de D&D. Deborah Ann Woll, a Karen Page da série Demolidor da Netflix. Duffer Brothers, criadores de Stranger Things. Mas como assim RPG ajudou a carreira desses famosos? Além de ser um jogo extremamente divertido, o RPG é estudado principalmente nas áreas de psicologia e educação por conta dos benefícios
benefícios que ele pode trazer para as pessoas que o jogam. Você pode encontrar artigos acadêmicos na internet ou TED Talks e entrevistas com famosos, e todos eles vão citar o estímulo da imaginação, da criatividade, de habilidades sociais e resolução de problemas. Parte 2. Como jogar RPG. Mas afinal, como é que se joga um RPG? Como um jogo que faz tanta coisa ainda pode ser simples o bastante para qualquer um conseguir jogar? Vamos lá. Em resumo, as formas mais comuns de RPG de mesa têm a figura de um narrador que conduz a história e um mundo onde os jogadores, interpretando os heróis e protagonistas, vivem aventuras como um grupo com um objetivo em comum. E é isso, um grupo de amigos e imaginação é o que você precisa para jogar. Sistemas de RPG, que são os jogos mais clássicos e complexos, têm um manual de regras para dar uma base para o jogo e descrevem desde as características emocionais, físicas e habilidades que os personagens podem possuir, como o preço da comida numa cidade específica ou os tipos de ameaças que existem no mundo e como são as formas conhecidas de enfrentá-las. A grande maioria dos sistemas de RPG usam dados para representar aleatoriedade e probabilidade. Por exemplo, em Dungeons & Dragons se usa o D20, um dado de 20 lados que é jogado quando algum personagem deseja fazer algo que teste suas habilidades, como atirar um bumerangue para acertar um alvo a longa distância. Quanto mais alto o resultado, maiores as chances do personagem conseguir. E as rolagens baixas contribuem com a história, criando novos problemas e situações inesperadas que toda boa trama precisa ter. Dungeons & Dragons é ambientado em um cenário de fantasia medieval muito parecido com o Senhor dos Anéis, mas existem sistemas diferentes, com regras diferentes e ambientações diferentes. Vampiro, por exemplo, pode ser jogado nos dias atuais. 3D&T, Defensores de Tóquio, é um sistema brasileiro feito especialmente para mundos mais parecidos com os de animes japoneses. E Call of Cthulhu, desculpa de novo se eu falei errado, é inspirado nas histórias de terror cósmico de H.P. Lovecraft. Seja qual for o cenário, o papel do narrador, além de descrever como o mundo se comporta ao redor dos heróis, é propor novos desafios a serem enfrentados, enquanto os jogadores respondem com como seus personagens gostariam de agir frente aos problemas que surgem. Geralmente, os RPGs possuem guias próprios, tanto para os jogadores quanto para os narradores, e assim todo mundo pode aprender a jogar, não importa o nível de familiaridade que tem com esse tipo de jogo. E quem já jogou RPG sabe que Avatar: A Lenda de Aang e Avatar: A Lenda de Korra têm histórias que se parecem muito com uma campanha típica. Um grupo de heróis que se reúne por acaso e acaba criando uma forte amizade enquanto enfrentam uma ameaça maligna que pode colocar o mundo em perigo. No caso de Aang, ainda dá tempo de fazer algumas missões secundárias e salvar aldeias ou explorar alguns mistérios e histórias esquecidas no caminho. Já era hora de termos um RPG de Avatar para poder viver aventuras dentro desse universo maravilhoso, não é? Eu sei que sim. Parte 3. Como é o Avatar Legend? Como falamos no começo do vídeo, graças a Magpie Games, em breve teremos um RPG oficial de Avatar, licenciado em um acordo com a Viacom. A campanha no Kickstarter teve um sucesso estrondoso, batendo a meta inicial de $50 mil em 16 minutos, e o jogo será lançado para os apoiadores em fevereiro do ano que vem. A equipe trabalhou com muitos designers de jogos asiáticos, escritores e consultores para retratar o cenário da forma mais autêntica possível. Além disso, um dos objetivos da equipe era criar um jogo que fosse acessível a jogadores de todas as idades e que capturasse a essência das histórias da franquia Avatar e seus principais elementos: equilíbrio, heroísmo, o poder da amizade, crescimento em tempos de guerra, a responsabilidade do poder, o legado prejudicial do colonialismo e empatia nas relações. Além desta preocupação em lidar com as influências culturais asiáticas no cenário, uma das principais preocupações da equipe de produção da Magpie era com a representação da dominação elemental dentro do jogo. O CEO da Magpie Games, Mark Truman, disse em entrevista que preferia não seguir o caminho mais fácil de criar um sistema de regras para representar o uso da dominação, como é o sistema de magias em Dungeons & Dragons, por exemplo, porque isso iria contra a forma como a habilidade é retratada na obra, como algo natural, parte do mundo. Em vez disso, a equipe optou por permitir que os personagens tivessem diferentes níveis de treinamento em dominação, que determinam o quão bem eles podem manipular seu elemento. Tomando os personagens queridos do universo como base, o jogo também se baseia em tipos de personalidade que determinam o desenvolvimento, crescimento pessoal e estilo de interpretação que cada jogador
poderá viver. E essa é a principal diferença entre Avatar Legends e outros sistemas de RPG. O foco é nas interações, desenvolvimento emocional e espiritual, relações e laços entre personagens e principalmente fazer o bem quando tudo parece ir mal. Bateu a curiosidade? Então vamos falar um pouco mais sobre as regras, personagens e habilidades do sistema. Parte 4. Como jogar Avatar Legends. Como explicamos, cada RPG costuma possuir um guia para jogadores e narradores. E em julho de 2021, a Magpie Games disponibilizou gratuitamente o guia básico de regras do Avatar Legends, ainda em desenvolvimento, para divulgar sua campanha de financiamento coletivo. Com esse guia já é possível testar o RPG, usar todas as suas regras básicas e sentir o gostinho de como será a experiência do manual completo. Então vamos passar por todos os detalhes dele. Começando pelos personagens, em Avatar Legends, o estilo de jogo varia de acordo com os diferentes playbooks, que são como arquétipos ou personalidades diferentes. Para fazer uma comparação, em Dungeons & Dragons, os jogadores devem escolher entre classes, como mago, guerreiro ou arqueiro, e essa escolha define suas habilidades no jogo. Aqui isso pouco importa. Cada arquétipo define primeiramente a personalidade de um personagem. Um guardião viverá para proteger os outros. Um idealista sonhará em fazer o bem para todas as pessoas. Um ícone deverá carregar o fardo de ser o representante de toda uma cultura. Um corajoso tentará provar que é capaz de grandes feitos a qualquer custo. E por aí vai. No manual básico, a Magpie revelou 6 arquétipos diferentes, mas já avisou que tem mais coisa por vir na versão completa do jogo. Cada arquétipo também tem 2 princípios divergentes que influenciam o equilíbrio do personagem e representam algum conflito interno. Por exemplo, o idealista está sempre entre o princípio da responsabilidade e da liberdade, porque, embora saiba que foi escolhido e treinado para representar toda uma cultura desde pequeno, esse personagem também quer viver sua própria vida como uma pessoa comum e livre, ter suas próprias experiências e aventuras sem o peso da responsabilidade. Conseguiu pensar em algum personagem de Avatar que é assim? Outro ponto interessante sobre os personagens é como eles se desenvolvem ao longo do jogo. De novo, como comparação, em Dungeons & Dragons, em cada sessão o narrador distribui pontos de experiências para os jogadores que resolverem conflitos, tiverem atitudes heróicas ou soluções criativas ao longo da história. Pense em cada sessão como um episódio de uma série. Em Avatar Legends, ao fim de cada episódio, os próprios jogadores discutem entre si o que seus personagens aprenderam e como evoluíram com a sessão. Existem perguntas gerais que todos devem se fazer e perguntas específicas de cada arquétipo que se relacionam diretamente com o que cada personagem deve desenvolver. Como o guardião, que deve se questionar: eu procurei algo durante a sessão que fosse para mim, ao invés de só buscar o que é melhor para os outros? A cada resposta positiva, indicando que houve sim um crescimento pessoal, os jogadores ganham pontos para comprar ou aperfeiçoar suas habilidades. Durante o jogo, além de interpretar as atitudes e falas dos personagens, os jogadores podem influenciar a história através dos movimentos. Essa é uma mecânica que a Magpie adaptou de uma estrutura de sistemas de RPG chamada Powered by the Apocalypse. Ela funciona mais ou menos assim. O narrador descreve uma cena em que o grupo dos heróis precisa atravessar um acampamento enorme, cheio de soldados da Nação do Fogo, em plena Guerra dos 100 Anos, para alcançar seu objetivo. Então, ele pergunta aos jogadores: o que vocês fazem? Um deles responde: quero tentar passar sem que ninguém me perceba, me escondendo nas sombras. Outro diz: quero tentar me disfarçar de soldado para ninguém me notar. E um terceiro decide tentar a sorte e correr pelo acampamento para cruzá-lo antes que alguém possa reagir. Cada uma dessas ações é representada por um movimento que vai influenciar a cena em questão. Passar despercebido, por exemplo, entra na descrição do movimento contar, com habilidades e treinamento. Disfarçar-se está mais para um movimento que se chama enganar. E correr pelo acampamento pode ser considerado testar a sorte. Tudo isso está descrito no manual. Definidos os movimentos que serão usados na cena, os dados são rolados para determinar como ela se desenrola. Em Avatar Legends, o sucesso ou falha de todo movimento é decidido pela rolagem de 2
D6, que são 2 dados comuns de 6 lados. Em um resultado 6 ou menor, o movimento falha. De 7 a 9, o personagem consegue realizar seu movimento com sucesso, mas há uma consequência negativa que pode deixar a cena ainda mais emocionante. De 10 a 12, não há consequência, e o personagem ainda pode ganhar uma oportunidade adicional. Vamos dizer então que o personagem que quis testar a sorte rolou os dados e tirou um 8. O narrador descreve que ele consegue correr pelo acampamento, mas a consequência é que alguns soldados o veem e começam a segui-lo. Enquanto isso, o personagem que usou disfarçar para se passar por alguém da Nação do Fogo tirou um 11, e por isso o narrador descreve que ele não apenas conseguiu enganar as tropas, como foi tão bem em sua atuação que alguns soldados acham que ele é um comandante e seguirão suas ordens. Mas o personagem que tentou se esgueirar sorrateiramente tirou um 5. E por isso acabou tropeçando em alguns caixotes de madeira contendo pólvora e explosivos que entraram em combustão, alertando todo o acampamento. Nesse momento, o narrador abre novamente para a pergunta: o que vocês fazem agora? E os jogadores precisam continuar a cena escolhendo novos movimentos até a situação se resolver. Mas onde e quando se passam as histórias contadas nos jogos? Como saber se o grupo é composto por guerreiras Kyoshi durante a Guerra dos 100 Anos ou policiais de Cidade República nas guerras territoriais das Tríades contra Korra? Antes de começar a jogar, segundo o guia básico, narrador e jogadores devem se reunir para definir o escopo e a era de sua história. O escopo determina a abrangência da história e pode ir desde um conflito pequeno em uma única cidade, como Korra enfrentando os seguidores de Amon, como uma jornada ao redor do mundo para treinar habilidades e enfrentar o Senhor do Fogo. A escolha da era define o período temporal em que a história se passará. As opções são Era Kyoshi, depois dos eventos do livro A Escuridão de Kyoshi, a Era Roku, pouco antes da passagem do cometa Sozin, a Guerra dos 100 Anos, durante o período em que Aang estava congelado, a Era Aang, depois de Avatar a Lenda de Aang, e por fim, Era Korra, que se passa depois da HQ Ruínas do Império. O grupo deve também definir como os personagens se conheceram, qual o objetivo em comum que os uniu e os possíveis perigos que eles enfrentarão ao longo de sua jornada. A partir daí é jogar e viver o desenrolar da história. O guia básico disponibilizado pela Magpie contém uma aventura pronta, que já tem pontos de trama principais e podem ser lida e jogada facilmente. Mas, como em todo RPG, cada grupo tem o potencial para criar e contar suas próprias aventuras. Parte 5. Como começar a jogar? Ok, entendi, me interessei e quero jogar. E agora? O que eu faço? Primeiro, você precisa de um grupo de amigos para jogar com você. Depois, você pode ir no site da Magpie Games, na página do Avatar Legends, e se inscrever para receber seu guia básico gratuito, caso tenha facilidade com inglês. Caso não, o pessoal do sindicato do RPG traduziu as principais regras do guia e você pode conseguir um PDF em português entrando em contato com eles. Eles também têm uma série de vídeos no YouTube em que jogam, aprendem e explicam o sistema ao vivo, enquanto contam uma história original com personagens criados por eles. Mas e aí? Conta pra gente! Vocês gostariam de ver uma sessão com o pessoal aqui do Mundo Avatar também? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi grandinho. Agora, se você for novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e seguir o Mundo Avatar nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. Ah, e ativa o sininho também marcando a opção todas para receber notificação dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!